Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror na Esquina. Eu sou o Fê Eu sou a Má. e a gente tá aqui na nossa parte 2 de relatos e histórias do Halloween. E nesse episódio, Má, a gente traz para os ouvintes histórias reais de Halloween. Adoro. Muito bom. Então, tipo, não esperem coisas absurdamente de terror, então esperem mais medos reais. Mas antes da gente continuar pro nosso episódio, lembra de apoiar a gente no apoia.se/terror na esquina, para você poder participar das gravações dos episódios, participar do nosso grupo no WhatsApp e ajudar a gente a crescer e também a pagar o adicional de insalubridade do Said, que tá precisando. Sim! E episódio de aniversário do terror também. Essa semana, ó, esse episódio tá saindo no dia 10. No dia 12, quinta-feira, é aniversário do terror. A gente tá fazendo 2 aninhos. Então mandem presente pra gente. Manda Pix! Manda Pix! É só pedir no... Não, não é só pedir não, tá na descrição do episódio. Mas se quiser chamar no privado, a gente passa também o Pix no privado. É terrornaesquina@gmail.com. Faz Pix. Então bora pro primeiro relato? Ele foi postado no Let's Not Meet e o título é O Evento Mais Marcante do Halloween. Ele foi postado pelo KRC 1130. Olá a todos! Como a maioria das pessoas, eu tenho lido muitas dessas histórias e agora me sinto compelido a compartilhar algo da minha vida. Essa história pode não ser tão assustadora quanto algumas das outras aqui, mas na época eu fiquei com muito medo. Os eventos aconteceram em outubro de 2003, obviamente porque era Halloween. Eu tinha 10 anos e estava no 6º ano. De onde eu sou, as escolas do ensino médio terminavam depois das escolas primárias e depois das secundárias. Meus amigos e eu sabíamos que teríamos que começar imediatamente a pedir doces se a gente quisesse e ganhar alguns. Lembre-se, o Halloween de 2003 caiu em uma sexta-feira, e isso animou a gente. A gente ia poder visitar todas as casas que a gente quisesse e a gente não ia precisar se preocupar com a escola no dia seguinte. Então, depois da escola, os nossos pais nos pegaram, nos levaram para casa do nosso amigo, o Alec, e ele morava em uma rua chamada South Harold. À esquerda da South Harold tinha uma rua idêntica chamada South Concord. No final, de um lado da South Harold havia uma curva que levava a South Concord e do outro tinha uma estrada principal. Alec morava mais perto da estrada principal, então nosso plano era começar da casa dele, ir para a estrada principal e depois virar para Concord. E depois disso a gente voltaria para a casa de Alec. A gente começou a pedir doce. Havia cerca de 12 de nós, mas os mais notáveis eram eu, o Alec, o Nate e o James. A gente já estava com bastante doce quando a gente chegou nessa fatídica casa. Não era diferente de qualquer outra casa, tinha 2 andares, garagem, jardim em frente, essas coisas.
No entanto, tinha uma estátua do Michael Myers, pelo menos foi o que eu pensei, no jardim da frente. Fomos até a casa, pegamos os doces e depois examinamos a estátua. Ela segurava uma faca e estava curvada. James decidiu que seria uma boa ideia chutar a perna da estátua. De repente, a estátua pulou e começou a segurar a perna. A gente ficou assustado, porque essa estátua, na verdade, era uma pessoa. E ele gritou: "Eu vou te matar!" Obviamente, muitas pessoas dizem que querem matar alguém, e elas não estão realmente falando sério. A gente só assumiu que era só uma ameaça vazia e a gente continuou o caminho. Por volta das 8h30, já estava bem escuro. A gente morava no norte do país e qualquer pessoa que mora lá concorda que escurece bastante rápido. De qualquer forma, a gente ainda estava pegando os doces quando o Nate começou a discutir a ciência por trás dos filmes de terror, quem é o primeiro a ser assassinado, coisa desse tipo. E uma das pessoas que estava com a gente, lá no meio do grupo, deixou cair a sua sacola de doces. A gente parou e ficou esperando. A pessoa teve que se virar para pegar a sacola. Quando ele levantou a cabeça, ele começou a franzir os olhos como se estivesse tentando ver alguma coisa. Todos nós olhamos para ver o homem vestido como Michael Myers andando atrás da gente. Foi estranho, não tinha mais ninguém com ele. Na verdade, a gente era o único grupo da rua. Ele estava segurando a sua faca ainda. E quando ele percebeu que a gente estava olhando para ele, ele começou a andar um pouco mais rápido. A gente é um bando de pré-adolescente estúpido, então a gente saiu correndo. Olhei por cima do ombro e percebi que ele também começou a correr. Ainda bem que ele era lento, ele estava a uma boa distância da gente. A nossa sorte ficou ainda maior quando a minivan parou no final da Concord e era a mãe de uma das pessoas que estava com a gente. Entramos todos apressados e contamos rapidamente que alguém estava perseguindo a gente com uma faca. Ela nos levou de volta para casa de Alec. O que torna isso ainda pior é que Alec e Nate me disseram que o homem ainda estava vagando pelas ruas depois que a gente saiu. Eu não acho que realmente tenha sido tão aterrorizante assim. Honestamente, eu nunca mais saí de casa no Halloween desde então. Agora, se a faca que ele tinha era real ou não, isso é irrelevante. É uma daquelas coisas que eu não tenho intenção de descobrir. Apenas no caso de que ela fosse real. De novo, essa história não se compara às outras experiências aqui. Eu realmente não sou um grande contador de histórias, mas mesmo assim, eu espero que tenha gostado do meu infortúnio. Eu acho que foi só o cara tentando assustar eles de verdade, no final das contas. Mas sei lá, é americano, né? Esse pessoal tem tiroteio em escola toda semana, eu não ia confiar em alguém com a máscara correndo atrás de mim com a faca. Então, o fato aí é que, tipo, se tinha só um grupo de adolescentes na rua e o cara tava no jardim, imitando uma estátua, já que não tem muito adolescente assim, sabe? Sei lá, é bizarro pensar desse jeito. Pra mim, tudo que envolve coleta de doce de Halloween é a coisa mais bizarra que tem. E isso de uma pessoa que veio de uma cidade que tem folia de reis. Você lembra, Fê, folia de reis? Nossa, eu morri de medo. Morri de medo. E eles vão, eles entram na casa das pessoas. Acho que eles comem, né? É porque lá em casa eles nunca entraram. Já ficava apavorada. Aí pensa, as crianças fantasiadas, batendo na sua porta, ameaçando destruir seu jardim, jogar papel higiênico na sua sacada, se não der doce pra elas. Mas não é só apagar a luz da varanda que eles não pedem? Ah, tem isso? Tem. Você pode não participar. Pode, é só você apagar a luz da varanda. Aí eles não pedem doce. Aí se você deixa a luz da varanda acesa e não coloca doce, aí sim eles vão vandalizar a sua casa. Agora, aquele episódio de Gravity Falls de Halloween faz mais sentido. Por quê? Porque eles ficavam olhando as casas que, tipo, a luz ia apagando nas casas, ia apagando. Eu achava que era, tipo, porque tava caindo a noite. Não, é porque tava acabando os doces. Provavelmente. Terror na esquina não é só conto de terror, também é cultura. Cultura estadunidense? Levemente inútil? Sim, mas tá aí. Cultura. Mas eu fiquei sabendo que é muito forte na Irlanda também. Na verdade, surgiu na Irlanda, né? Levou para os Estados Unidos. Bom, se você acreditar na minha professora de religião da sexta série, Rimos muito. começou como um evento pagão, né? E aí Satanás sai nesse dia. Não vale a pena entrar nas loucuras dos religiosos, né? Eles sacrificam gatos pretos no dia de Halloween e roubam crianças, então... Pô, sacrificar gato preto é sacanagem, né? Mas por quê? De onde surgiu o gato preto? Não é só virgem? E bebês?
Gato preto também. Gato todo preto, gato todo branco. Isso aí é segundo a minha professora de religião da sexta série. Então eu não sei de onde ela tirou essa informação. Provavelmente da. Põe um pi aí no nome da emissora pra gente não tomar um processo. Ou deixa eu tomar, bom que a gente fica famoso. É só pra quem ajuda o podcast que vai ficar sabendo das tretas aqui por trás, sem pi, pi, pi no nome. Ai, ai, mas deixa pra lá. O próximo conto que eu vou te contar é justamente de um escocês. Ele diz que realmente ele ama o Halloween, mas não é uma coisa que acontece muito no país dele. Na Irlanda é de onde surgiu, mas na Escócia não é popular. Da hora. A Hannah Robertson conta no Let's Not Meet um relato de stalker assustador no Halloween. O Halloween, infelizmente, nunca foi algo muito grande aqui na Escócia. E isso sempre me deixou chateada, porque eu adoro Halloween. Mas depois deste ano, acho que eu vou ficar feliz em nunca mais participar dessa comemoração. A rua e a próxima tem muitas crianças que saem para pedir gostosuras ou travessuras. Então, enquanto eu estava fazendo compras o dia todo com minha mãe, decidimos pegar alguns doces caso alguém batesse a nossa porta. Eu queria ir ao cinema ver o Ija com meu namorado. Então, quando eu cheguei em casa, comecei a me arrumar para sair, e a minha mãe ficou guardando as compras. Bom, como ela estava ocupada, quando a primeira leva de crianças chegou à porta, fui eu quem tive que atender. Vi crianças da nossa rua, da rua próxima, e algumas que eu não consegui reconhecer, além de um adulto no final do caminho. Supus que fosse um pai ou um irmão mais velho pela sua aparência. Todos estavam vestidos de preto e usavam algum tipo de máscara que cobria seus rostos, mas eu não reconheci nenhum de nenhum filme ou algo assim. De qualquer forma, todos me contaram suas piadas e eu lhes dei os doces, e eles seguiram o caminho até a próxima casa. Estava prestes a fechar a porta quando notei que o cara com as crianças ainda estava parado no final do caminho da minha casa. Ele não tinha percebido e também não estava observando as crianças. Ele estava olhando diretamente para mim, e minha pele começou a arrepiar quando eu percebi que ele estava apenas me encarando. Comecei a entrar em casa lentamente e observei enquanto ele levantava a mão e acenava bem devagar para mim. Estava prestes a chamar por ele quando minha mãe chegou à porta para se certificar de que eu estava bem, e ele saiu andando na direção oposta às crianças. Ele não estava com elas de forma alguma e saiu assim que percebeu que eu não estava sozinha em casa. Fiquei completamente apavorada e contei tudo para o meu namorado quando ele veio me buscar em casa. Mas logo esqueci tudo quando já estávamos indo ver o filme. Naquela noite, quando eu finalmente cheguei em casa, já era muito tarde e o Doces ou Travessuras já havia terminado por um tempo. Quando entrei, minha mãe estava se preparando para levar os cachorros para passear, para fazerem suas necessidades. E ela encontraria meu pai a caminho do trabalho, então eu ficaria sozinha em casa. Depois do meu encontro horrível, postado aqui, eu não gosto muito de ficar sozinha em casa. Mas é pior no Halloween, e sempre foi. Enfim, eu estava sozinha em casa, peguei alguns lanches e subi para o meu quarto. Liguei o computador para fazer um pouco da minha escrita, dar uma lida no Tumblr e ouvir música. Após alguns caras que tentaram entrar na nossa casa, meu pai comprou uma luz com sensor de movimento e a fixou na parede de nossa casa, bem do lado de fora da minha janela. Ela acende quando um gato anda pelo nosso cercado, mas se apaga após alguns minutos. Eu sempre sei quando a luz acende porque ela ilumina todo o meu quarto, devido ao local onde está instalada. E, enquanto eu estava sentada no computador, a luz acendeu. Ignorei-a no início porque sabia que logo ela se apagaria, mas 5 minutos se passaram e ela ainda não tinha se apagado. Então eu abri minha cortina para dar uma olhada do lado de fora e ver o que estava acontecendo. Meu estômago congelou quando olhei para fora e vi o cara sinistro daquela hora antes, agora sentado na cerca, acenando para minha janela a manter a luz acesa. Seu aceno diminuiu abruptamente quando ele me viu e então ficou seriamente assustador novamente.
Eu não sabia o que fazer. Só tive flashbacks do ocorrido antes. Felizmente, ouvi a porta da frente se abrir e meus pais entrando em casa com os cachorros. Então, desci correndo as escadas e comecei a gritar com eles sobre o cara na cerca. Meu pai não questionou, simplesmente pegou os cachorros e correu pela casa, abriu a porta dos fundos e saiu correndo. Então, ouvi ele gritar: "Sai daqui, seu cretino! Eu vou chamar a polícia!" Meu pai o assustou, mas eu o convenci a não chamar a polícia, porque eu não queria reviver toda a situação novamente. Eu só queria dormir e esquecer a noite toda. Então, para o cara sinistro, com a máscara, acenando para mim do final da entrada da minha casa e depois sentado na minha cerca, não vamos nos encontrar novamente. Bizarro, né? Feio. Eu acho que eu tenho um incômodo também com esse negócio de Halloween, pessoal saindo, fantasiado, não dá pra ver a cara. Então, quando você coloca máscara, você meio que apaga a sua identidade, né? Meio que você anula a sua moral e você fica, talvez, sei lá, confortável em fazer coisas que você não faria sem a máscara. Eu acho que pode ser, porque tipo The Purge, aquele filme, né? O pessoal coloca a máscara e sai pra matar, roubar e destruir. Sim, é tipo, meio que quando acabar a noite, eles voltam a ser pessoas e ninguém vai saber que foram eles, talvez pra anular a moral. O anonimato que vai fazer eles ficarem confortáveis com qualquer tipo de absurdo que eles cometerem, né? Não que o Halloween seja uma noite de The Purge, mas acho que meio que emula, né? Quando ninguém sabe quem você é. É aquela história, né? Moral é o que você faz quando as pessoas não estão olhando. Vou puxar o gancho aqui. Eu tenho a sensação de que eu li essa em algum momento, mas eu não sei se eu trouxe pro podcast. O Count do Cufapula, ela postou assim no Let's Not Meet. Tenho quase certeza de que eu quase me tornei uma lenda urbana de babá assassinada. Mas você me lembra se eu já li isso aqui alguma vez aqui no podcast ou se eu li só pra mim? Porque eu já tenho certeza que eu Não, li. com certeza você deve ter lido só pra você, porque eu nunca vi essa creepypasta. Ai, que bom. Há 2 anos, bem perto do Halloween, eu estava trabalhando como babá para 2 mulheres, cada uma com um filho. Elas queriam sair, então eu fiquei na casa de uma delas cuidando dos meninos. Era por volta das 20 horas e os meninos estavam sentados no sofá brincando com seus iPads e coisas assim, quando alguém bateu na porta. Eu perguntei a eles se tinha alguém para vir, e os dois disseram que não. Fui até a porta para olhar pelo olho mágico e tinha um cara com um moletom cinza, bem curvado para que eu não pudesse ver o corpo dele. Imediatamente eu pensei, de jeito nenhum isso não tá certo. E eu não disse nada. Em vez disso, eu comecei a andar de um lado para o outro porque eu não queria dar a ele nenhuma indicação de que a gente estava aqui dentro. Alguns minutos depois, eu olhei para fora da janela pequena através das cortinas e ele tinha sumido. Eu não queria assustar ainda mais as crianças e não teve mais batidas na porta. Corta para algumas horas depois e as mães voltaram. Elas estavam perguntando como foi e eu disse que as crianças estavam ótimas, mas que alguém tinha batido na porta. Elas me perguntaram que horas isso aconteceu e eu disse que era por volta das 20 horas. E uma das mães começou a entrar em pânico e a procurar o telefone dela. A outra me disse que, bem naquele momento, alguém tinha feito ligações estranhas para ela de um número bloqueado. A pessoa tinha disfarçado a voz e estava dizendo coisas como: "Eu posso ver você pela sua janela." Elas não levaram isso a sério na hora porque não fazia sentido no contexto de onde estavam, mas em retrospecto, estavam quase certas de que era eu que estava olhando pela janela. Elas me acompanharam até o carro e eu entrei em contato depois, e aparentemente nada de estranho aconteceu depois disso. Mas eu tô realmente feliz por não ter aberto a porta naquela hora, porque eu sinto que isso teria sido muito ruim. Essa foi bem curtinha. Muito ruim, não. Teria levado à morte, né?
Nossa, sim. Mas ela quase foi de estatística agora, hein? Sim, sim. Virou lenda urbana na alta. E, tipo, ainda tem essa questão do Stalker, né? Que tava observando ela. Na verdade, ele tava observando e mandando mensagem pra mãe do menino que não tava em casa. Então, sei lá. É muito foda, porque o Stalker devia estar, tipo, perseguindo a mãe de uma das crianças e queria pôr medo nela por algum motivo. Quis pagar de Pânico, né? Já assistiu Pânico? Sim, adoro. Não sei a faixa etária dos nossos ouvintes, mas Pânico é muito bom, gente. Assistam Pânico. Ó, por exemplo, essa noite eu tenho um portãozinho aqui na frente do meu quarto, que é para os cachorros não entrarem. Eu tava quase dormindo, de repente eu ouvi um barulhão. Paf! Aí eu acordei assustada, né? De repente alguém começou a mexer na porta do meu quarto. Aí eu catei minha faca, né, que fica aqui no quarto, meio dormindo, meio acordada, comecei a pensar o que que podia ser. Aí que eu me toquei que deve ter estourado fogos em algum lugar e a Cristal abriu, pulou meu portão e foi deitar na minha porta. Mas por via das dúvidas, como uma pessoa que assistiu muito filme de terror, o que que eu fiz? Eu fui checar? Não. Eu tranquei a minha porta, escondi debaixo da coberta e deixei a faca do lado da cama. Pelo menos foi a Cristal. É, provavelmente a Cristal, né? Porque o portãozinho estava aberto a hora que eu acordei de manhã e ela não estava aqui. Mas foi ela. Não, foi ela sim. O nosso Conde do Khan quase foi de lenda urbana. Eu vou aproveitar para te contar uma história sobre vizinhos estranhos. Porque vizinho já é um problema sendo normal. Quando é estranho, então, aí sim é uma grande história de terror. Então eu vou contar sobre a experiência estranha que o autor excluído relatou no Let Not Meet. Há quase 2 meses que estamos morando nessa casa. Eu adoro. 5 acres e uma casa encantadora. É um ótimo lugar para criar meus filhos. Então eu conheci os vizinhos do outro lado da estrada. Acontece que a filha dele mora à nossa esquerda, seu sobrinho à nossa direita, sua irmã 2 casas de um lado e seu irmão 3 casas para o outro lado. Não é incomum, mas ainda assim é interessante de saber. O cara tem 82 anos, mas parece e age como se tivesse uns 60. Ele também é a pessoa mais racista e sexista que eu já conheci. Ele nos disse que a grama do nosso quintal deve ser aparada a cada 5 dias. Aqui é uma zona rural, não há associação de moradores, e o meu quintal é um campo de feno que estamos enfardando. Ele disse que eu não devo falar diretamente com ele, mas fazer com que meu marido ligue ou passe por sua esposa, se precisarmos de alguma coisa. Ele disse também que eu deveria deixar meu cabelo crescer, para parecer mais maternal. Eu apenas sorri e concordei, atribuindo a sua atitude à idade avançada. Dias depois, alguém bateu à minha porta. O senhor se apresenta como vizinho da diagonal do outro lado da rua. Me entrega uma Bíblia, diz que todos na rua frequentam uma determinada igreja. Seu sorriso é cheio de dentes. Tudo nele parece ser desonesto. Ele se vira, ainda sorrindo, para descer os degraus da minha varanda, dizendo: "Vejo você lá no domingo." Antes que eu possa responder qualquer coisa, ele já foi embora. Sábado, meu marido estava do lado de fora quando um carro parou. A esposa do primeiro vizinho entra direto na minha casa, como se fosse dona do lugar. Fica chocada com as decorações de Halloween e pede para falar com a mulher da casa, em particular do lado de fora. Sim, lá fora parece uma ótima ideia, eu disse, mais do que um pouco agitada. Mais uma vez, eu atribuo essa falta de educação à idade. Entre os tópicos discutidos estavam: você precisa parar o quintal, meu marido vai dizer ao seu que você tem saído na varanda para receber as cartas do correio, você precisa tirar esses esqueletos, eles são vulgares. Eu vou cuidar do seu filho bebê 2 vezes por semana por 5 horas. Não estou brincando, foram exatamente essas palavras, já que ele é o primeiro sangue novo na área há muito tempo. Nesse ponto, meu instinto protetor se torna muito mais forte do que minha educação sulista. Então eu me levanto e digo para ela sair da minha propriedade. Ela parece indiferente, me dizendo que eu preciso ser mais feminina. Então eu lhe digo: saia ou eu vou chamar a polícia. Ela bufou e saiu. Ela ou o marido dela
estacionaram na estrada e ficaram encarando minha casa 2 vezes por agora. O cara da igreja nos deixou cartas escritas à mão em nosso correio toda semana desde o primeiro domingo. Sentimos sua falta na igreja este domingo. Você precisa estar lá nessa semana. E eu já fui até a polícia local, que é inútil e bem porca, por toda a ajuda que isso me fez. Sinto que eu mudei para um filme tipo Pânico na Floresta. Vizinhos estranhos, não vamos nos encontrar novamente. A mulher se mudou pro meio de uma seita cristã, bem estilo filme de terror. Eu acho que só pra colocar uma cereja no bolo aí faltou o canibalismo. Esse negócio de chamar o filho da OP de sangue novo, cara, isso é tão bizarro. Sim, cara, é muito tipo Midsommar, né? Muito Midsommar. É muito. Alguém vira pra mim e fala que a criança é sangue novo, eu falo, eu vou garantir que eu vou acabar com sangue velho, então. Não, porque, tipo, eu fui reler a tradução, falei, gente, não, sangue novo, né? Mas tava realmente escrito isso. Tava, tipo, sério, não foi erro de tradução nem nada, é sangue novo mesmo. Cara, bizarro, bizarro. E é muito triste que tenha sido excluído, porque eu queria muito saber o que mais que aconteceu com essa pessoa. Sim. E, tipo, é rural, né? Então, tipo, tá no meio do nada. Você já foi lá na roça de noite, não foi? Quando a gente morava lá? Aham. Cara, morar no meio do nada é muito assustador, é muito horrível. E isso que os meus vizinhos eram umas gracinhas. Agora imagina você morar no meio do nada com seu filho pequeno, é que ela não especifica, né? Mas, né, não deve ter mais que 5 anos. E aí a vizinha simplesmente entra na sua casa, diz que vai cuidar dele 2 vezes por semana e que, tipo, vocês têm que ir na igreja todo domingo. Não tem cabimento isso, não entra na minha Cara, é cabeça. muito bizarro. E tirar a decoração de Halloween. Me incomoda muito, me incomoda muito. Eu fiquei muito incomodada e eu tô muito preocupada com essa família. Sim. Será que aconteceu alguma coisa pro user estar excluído? Nunca saberemos. Nunca. Eu vou aproveitar o gancho, Má. E o Bud Secrets, ele postou no Last Known Meet: pessoa com um saco de papel na cabeça stalkeando meu marido e eu. Eu já tenho o veredito. Ah, É a amante do seu marido que tá tentando perturbar. Ou ex-amante. Ela jogou um fora e tá perturbando vocês agora. fazendo um gaslighting do caralho. Isso aconteceu ontem e tem me deixado completamente intrigado. Não é tão louco quanto as outras histórias que eu vi aqui, mas é de longe uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. Meu marido e eu estávamos voltando para casa depois de tomar uma cerveja no pub local, por volta das 18 horas. Para dar contexto, a gente mora numa pequena cidade da Nova Zelândia, com uma população com cerca de 2.000 habitantes, que é uma verdadeira mistura em termos de moradores. Tem pessoas mais velhas, usuários de metanfetamina, baixa renda, mas também um número crescente de pessoas que trabalham na capital e se estabeleceram aqui. A gente se encaixa na última categoria. Aqui é primavera, então ainda tá bem claro, e estávamos apenas conversando quando a gente estava caminhando os 10 minutos até nossa casa. Cerca de 3 minutos na caminhada, na primeira interseção do nosso trajeto, eu vi um gato sentado no cercado de uma das casas na esquina, do outro lado da rua. E eu disse miau, e o gato miou de volta. Em seguida, ele começou a perseguir um pássaro, então meu marido e eu continuamos observando essa casa, na verdade o gato, enquanto a gente caminhava. De repente, uma pessoa com uma máscara de saco de papel pardo na cabeça saiu, de uma forma desajeitada pela porta da frente dessa casa. A maneira com que ela se movimentava era muito estranha, não o tipo de comportamento que eu associaria a alguém bêbado, mas a casa em si parecia completamente vazia, não parecia ter uma festa ou algo do tipo acontecendo. A pessoa então vira na nossa direção e faz contato visual. Bom, pelos buracos dos olhos da máscara que estava nos encarando. E ela começou a recuar lentamente para o alpendre da porta da frente da casa e desapareceu da nossa vista. A gente continuou caminhando devagar o tempo todo, e nesse ponto eu estava arrepiado e com um intenso sentimento de terror. Escrevendo isso, parece bobo, mas tinha algo de muito assustador nessa pessoa. A gente continuou olhando, passando pela casa, e o rosto com um saco de papel lentamente emergiu do alpendre. Estava observando a gente e desapareceu de novo.
À medida que a gente caminhava e ficava mais distante, a gente continuava virando para olhar, e a mesma coisa aconteceu de novo. Nada, e em seguida, aos poucos, o rosto com o saco de papel emergia para observar a gente de novo. Isso continuou até a gente chegar no final da rua, cerca de 350 metros, e dobrarmos a esquina, fora da vista dele. Ainda me arrepio só de pensar nisso. Meu marido riu e disse que provavelmente era algum garoto se preparando para o Halloween, ou nos trollando. Ele provavelmente está certo, mas eu tive que continuar me virando para olhar para trás o resto do caminho para casa, porque eu fiquei muito assustada. Eu também ficaria muito assustada se uma pessoa com um saco de papel na cabeça ficasse me observando. E entrando e saindo da casa, né? Toda hora. Tipo, tô te observando mesmo. Tô confirmando isso. Cara, bizarro demais, demais. E entra aquela questão da máscara de novo, né? Uhum. Vai saber o que a pessoa aceita na cabeça dela que ela pode fazer quando tá mascarada, né? Sim. Credo. Vou colocar uma máscara e ficar observando as pessoas na varanda de casa. Você não tem varanda. Não, não dá pra ver. A varanda que eu tenho tá muito longe. Não dá pra não dá pra perceber que sou eu. Não. Ai, ai. Mas, então, Fê, pra fechar a noite, eu vou contar o caso do pior esconde-esconde de Halloween de todos os tempos. O autor tem um username quase impronunciável, que é o Underpants Bandit. Quase um trava-língua. E, pelo que entendi, é tipo... Tem um esquilo nas minhas calças. E ele postou no Let's Not Meet. Meu marido Jim e eu possuímos uma loja de antiguidades em um grande e estranho prédio. São 5 andares, e múltiplos outros inquilinos, e tem até um restaurante. No ano passado, o Halloween caiu em uma segunda-feira. Fechamos a loja às 17 horas e fomos jantar cedo em outra cidade. Então, recebemos uma ligação da Sonitrol, nossa empresa de monitoramento de segurança, às 18h30. O alarme de movimento foi disparado no nível mais baixo do prédio, e então o outro. Saímos em disparada, mas pensamos, deve ser um pássaro ou um rato. Nós não temos ratos, mas sabe, alguma coisa. Talvez um gato. É cedo demais para arrombamento, afinal de contas. Entrei no andar principal de cima e desliguei o alarme, começando a mexer de maneira barulhenta com as chaves e no grande portão de ferro, um dos muitos que separa os andares à noite. Jim verificou o perímetro do lado de fora em busca de sinais de arrombamento. Nada. Portas e janelas intactas. Definitivamente devia ser um pássaro, ou um rato, ou um gato. O crepúsculo já havia acabado. As sombras já haviam se estabelecido e tomado conta. Guarda-roupas apenas se destacavam na escuridão. Guarda-roupas e nada mais, certo? Desci até o local onde o alarme soava, confiante de que o Jim me seguiria. Afinal, era um rato, um gato ou um pássaro. Eu estava acostumada com o prédio durante a noite, então apenas acendi a lanterna do meu celular, não as luzes, e andei ousadamente, como se fosse a dona do lugar. Olhei no canto onde o detector de movimentos estava. Nada. Apenas o brilho vermelho piscando, sem sentido para mim. Nada de ratos, nada de gatos e nada de pássaros. Virei e fui na direção oposta, enquanto Jim investigava algumas fileiras adiante. Então, estava lá, um maldito kit de arrombamento no meio do chão. Corta-fios, um extintor de incêndio, tudo apenas ali, parado, esperando. Eu nunca senti tanto medo tão rápido na minha vida. Afinal, não havia janela nem porta quebrada. Então ele ainda estava lá, na escuridão, comigo. Eu sussurrei: Jim, Jim, por favor, onde você tá? E ele não me ouviu. Eu literalmente não conseguia gritar. Era como naqueles sonhos estúpidos que a voz fica presa quando a gente tenta gritar.
Só eu, as ferramentas de arrombamento iluminadas pela minha lanterna e uma presença hostil espreitando nas sombras empoeiradas enquanto eu sussurrava para alguém me salvar. Finalmente, 1000 anos ou talvez 10 segundos depois, Jim se perguntou por que eu tinha ficado parada no corredor e veio ver. Ele viu o que eu estava apontando e disse: merda. Saímos correndo pela porta da frente para ligar 911 e esperar, e abandonamos o prédio para o ladrão. 5 eternos minutos depois, a polícia apareceu, e inicialmente não ficou muito impressionada com nossa descoberta do pé de cabra e extintor de incêndio no meio do salão. Até que mostramos as imagens das câmeras de segurança, que revelaram o verdadeiro horror, o rosto do meu novo demônio da paralisia do sono. Compartilho com vocês. E aí, gente, vai ter imagem no Instagram do Terror da Esquina dessa semana. Então esse cara, como é óbvio, ele tem uma aparência de fortaleza. Ele se agachou em um patamar atrás de uma estante quando fechamos e ficou nos observando, a mim e a minha equipe, trancando a loja. Esperou o momento certo. Então, tranquilamente, como podia ser, ele saiu e foi para o banheiro masculino no corredor abaixo. Essa área não está configurada para detecção de movimento, por várias razões. Ele passou um tempo lá dentro, se movimentando com a porta aberta. Ele construiu a máscara usando uma de nossas máscaras e uma guirlanda de flores falsas para segurá-la no lugar. Clematis de plástico roxo. Clematis deve ser o nome da flor. Ele olhou diretamente para a câmera sem a máscara e, em seguida, colocou a máscara, olhou fixamente para a câmera novamente e então colocou suas luvas. Ele empilhou algumas antigas malas de viagem sólidas na frente de um portão alto de ferro e pulou como se não fosse nada. Correu pelo corredor, ativando o alarme silencioso das 6h30 e percorreu o andar. Voltou para o corredor e movimentou uma escada para pular de volta para o outro lado do portão. E de maneira bizarra repetiu toda essa sequência algumas vezes. Depois ele foi para o porão, se espremeu através de uma abertura de 15 centímetros por outro portão de ferro, e de volta ao corredor novamente. Olhou fixamente para a câmera de novo. Eu repito, ele estava se movendo rapidamente, para cima e para baixo, para frente e para trás, andares de cima e de baixo, quase como se praticasse parkour. Então ele pegou as ferramentas e abriu uma de nossas caixas de segurança de aço com o pé de cabra e pegou um punhado de nossas chaves para acessar as vitrines. Nesse ponto, ele me ouviu mexendo com o portão e as chaves lá em cima. Ele se livrou das chaves roubadas e das ferramentas e se escondeu, me observando enquanto esperava na escuridão. Saímos para chamar o 911 e ele correu de volta para o porão. No porão, há acesso a um túnel de terra que circunda o perímetro do prédio. Ele arrombou a porta e entrou. Aranhas do tamanho de pratos de jantar vivem lá. Ele não tinha luz. É úmido e sombrio. Em uma única palavra, um lugar aterrorizante. Existe uma pequena saída se você percorrer todo o caminho e seguir várias curvas, que o leva para a movimentada cozinha do restaurante do prédio, onde você precisaria passar pelos cozinheiros de linha, entrar no restaurante propriamente dito, que tem câmeras, e depois sair pela porta da frente, coberto de lama, que deixa rastros. Isso eu digo por experiência própria. Quando encontramos a saída, havia uma clara entrada dele no túnel, mas não havia pegadas de saída. Nenhuma pegada suja, ninguém saindo nas câmeras do restaurante, e os cozinheiros não repararam nada. Mas também eles estavam ocupados naquela noite, no entanto. Rever as imagens, cronometrar tudo, rastrear o caminho dele de câmera em câmera e examinar o prédio cuidadosamente levou horas. No final, todos nós, incluindo a polícia, começamos a perder o controle e ficar assustados. Não havia tranquilidade, quando até mesmo os caras com armas estavam abalados. Afinal, para onde diabos ele foi? Jim e os 2 policiais não tiveram escolha senão andar pelo túnel de terra. Os policiais deram uma olhada e disseram que absolutamente não. Jim insistiu e eles o fizeram andar na frente. Eles chegaram a cerca de metade do túnel antes que os policiais dissessem: Não. Você está saindo conosco e vamos revisar mais imagens do restaurante onde não há aranhas nem lama. Foda-se. Os policiais deram a Jim autorização para bloquear ambos os lados do túnel, o que ele fez rapidamente.
E assim a história termina. As fotos se espalharam amplamente, mas não conseguimos pistas úteis, apesar da imagem decente do rosto dele. Será que ele saiu mesmo de um alçapão na cozinha movimentada e passou pelos cozinheiros sem deixar vestígios de lama? Acho que sim. Não sentimos cheiros suspeitos saindo do túnel nas semanas e meses seguintes, mas também ninguém andou pelo lado distante desde então. Só desbloqueamos o túnel na semana passada, por causa de um vazamento na tubulação de água. Gente, eu tô vendo as imagens aqui. Que medo. Imagina você ficar caçando o cara no prédio, olhando as câmeras e vendo um monte de rastros. Cara, será que ele ficou preso dentro do túnel e morreu lá? Virou lenda urbana. Ai, gente, que máscara horrível que o cara arrumou. Sim, sim, é bizarro. Eu vou colocar ela como capa do episódio, mas eu vou deixar ela no Insta também pra vocês. Não vou postar todas, eu vou postar todas essas imagens no grupo do Whats. Eu vou postar algumas só no Insta, tá? Porque senão fica carregado demais. Tem muita imagem. Gente, portão pesado de ferro. Sim, tem, dá pra ver o cofre todo arrombado, né? Cara, que bizarro. Onde será que esse cara se meteu? E o túnel tem bastante lama. É tipo um cascalho no fundo. Encerrou bem, né? Encerrou bem. Erramos bem, acho que nossos ouvintes já têm combustível para pesadelo pelas próximas 2 semanas e a gente vai voltar em uma semana, então também acompanhar. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, no X, no Twitter. E espalhe a palavra do terror. Divulga a gente, marca a gente no Stories. Mas então é isso. Obrigado por escutar a gente até aqui. Obrigado ao pessoal que participou da gravação. E cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!